Shalom, tudo bem com você? Queridos, nós estamos iniciando neste momento a nossa 9ª aula. Nesta aula nós queremos estudar os sinais e acentos mais usados. Sabemos que no texto hebraico, no texto massorético, há muitos acentos, mas a grande maioria deles não faz diferença se nós não estudarmos agora. Então, por hora, nós vamos estudar os acentos que nós mais precisamos conhecer e que nós precisamos assimilar para conseguirmos ler a nossa Bíblia em hebraico. Então, os outros, no futuro, quando chegar a hora, nós estaremos estudando. Mas por hoje vamos ficar com estes. Vamos lá então para a nossa lousa para aprendermos mais uma porção desta língua. Muito bem, pessoal, vamos lá então estudar os sinais e acentos mais usados na nossa Bíblia, que é o texto massorético. Então vamos lá. Primeiro sinalzinho. Vamos colocar aqui entre parênteses só para entender, né, que é um ponto que vai no centro de uma consoante, que é o nosso dagesh lene, que você já conhece. Esse pontinho então é o dagesh lene, certo? O dagesh lene é aquele ponto usado naquele grupo de letras conhecida como Beganda-Gefunke, tá? Lembra daquelas letras? Se não lembra, dá uma olhadinha na lição anterior. Então vamos lá, um exemplo, tá? Exemplo de dagesh lene. Na palavra davar, davar, dagesh lene, então ponto no centro. Tudo bem? Muito bem. Vamos para o próximo sinal. É igual, não tem diferença nenhuma. Só que lembra que um dagesh lene ele é usado no grupo Beganda-Gefunke, tá? O Dalet pertence ao grupo Beganda-Gefunke. Então, dagesh lene. Agora, o próximo ponto é o dagesh forte. O dagesh forte é um ponto usado em qualquer consoante. Então, observe, qualquer consoante, exceto as guturais e o resto. Por isso que logo no comecinho, na segunda aula, se eu não me engano, nós falamos para você decorar as guturais, decorar as labiais, as linguais, as sibilantes. Por quê? No futuro nós precisamos de tudo isso, tá certo? Então, dagesh forte pode ser usado em qualquer consoante, exceto as guturais e o resh. Então, quando uma consoante recebe um dagesh forte, ela duplica a consoante. Em hebraico nós não escrevemos uma palavra com duas letras, como no caso em português nós usamos, tá certo? 2 S, coisa desse tipo, não existe em hebraico. Então eu vou duplicar a consoante com o dagesh forte. Exemplo, o exemplo ajuda a compreender. Exemplo, na palavra kitor, aliás, kiter, tá? Kiter. Olha, eu tenho aqui um hirik kakon e eu tenho aqui um dagesh forte. O dagesh forte está no centro do tet. Por que eu sei que é dagesh forte? Porque não é no grupo Beganda-Gefunke. Não é, tá certo? Então isso aqui significa que eu tenho 2 tet. Explicando melhor, vamos dividir como se estivéssemos dividindo em sílaba. Então eu tenho aqui esta primeira, não é? Tenho aqui o tet, depois tenho um outro tet, certo? Isso aqui só para exemplificar, certo, pessoal? Não significa que eu vou escrever assim, tá? Então, kiter, kiter com 2 tets, tudo bem? Mais à frente nós vamos aprender que quando uma consoante recebe a consoante central da raiz de uma palavra, recebe um dagesh forte, significa
que este verbo está no grau intensivo. Só para você saber, mas não precisa se preocupar com isso não, porque no futuro nós vamos estudar isso direitinho, tá bom? Então já sei que está no grau intensivo. Tudo bem? Tenho um outro ponto. É um ponto também, mas só que esse já tem outro nome. Dagesh Lene, esse, Dagesh Forte, este aqui é o Mapik. Mapik, tá? O Mapik é um ponto que diferencia o sufixo pronominal da terceira pessoa do feminino singular e a desinência usada para o substantivo feminino, certo? Então, o exemplo ajuda a compreender. Vamos lá. Vamos colocar aqui duas palavras. Vejam bem, qual é a diferença entre estas duas palavras? Observe. Vou pôr uma pique aqui. Tudo bem? Mapique. Tá? Esse ponto é pique. Este ponto é Dagesh Lene. Por quê? Essa letra faz parte do grupo que eu vou. Tá? Agora, veja a diferença. Vou colocar a mesma palavra do outro lado sem Mapik. Tá? Então, marcar. Percebe a diferença? Aqui eu vou pronunciar marcar. Tem um sonzinho de H em inglês no final. Marcar. Aqui eu vou pronunciar marcar. Olha a diferença. Isso aqui significa que é a desinência, o sufixo pronominal da terceira pessoa do feminino singular, tá? E esta terminação sem Mapik eu uso para fazer o feminino. Então, qual é a tradução aqui? Nós aprendemos agora há pouco, quando nós estudamos a lição número 7 ou 8, não me lembro qual, que Melech é rei. Qual é o feminino de rei? Marca, rainha. Marca, tá? Esse é um kaf, lá era um kaf final, então Melech. Agora, para fazer o feminino, a perninha que vinha até aqui embaixo enrola normalmente, então eu tenho o kaf e tenho o a, certo? Então marcar, rainha. Aqui, como esta desinência é um sufixo pronominal da terceira pessoa do feminino, terceira pessoa do feminino singular, então o que significa? Aqui é rei, então o rei dela, tá? Marcar, rainha, marcar, o rei dela. Então o Mapik é para eu saber que isso não é uma desinência do feminino. Tudo bem, pessoal? Então, preste bem atenção, porque no hebraico, um bingo não é somente uma letra, um bingo pode ser uma frase, tá? O rei dela, por causa deste ponto. Tudo bem? Vamos lá para mais um sinal. Agora eu tenho um sinal chamado Makef. O Makef é um traço aqui que une palavras. Então, exemplo. Quando ele une a palavra, então acaba se tornando numa expressão. Lembra de casa que é bait? Agora eu tenho aqui, beit. É o que dissemos naquela hora. Beit, makef, ó. Beit, makef, tefilah. Não tenho
Daguechilene, então é PH, PH é F, certo? E um ponto aqui no centro, esse ponto, o que ele é? Dagueche forte, tá? Dagueche forte. Então, vamos ver se não faltou nada. Tefilá, não faltou nada, ó, bem de tefilá. Então, só lembrando, olha, grupo brigado que eu falo, Daguechilene, Sheva, Sheva sonoro, Rig cartão, PH, que é igual a F, certo? O lâmide dobrado, você não está exagerado, né, pessoal? Lâmide dobrado, tá? O que significa essa expressão? Porque eu tenho duas palavras unidas por uma quefe. Então, essa expressão significa casa de oração, tá? Casa de oração. É como se fosse aqui um construto, né? Casa de oração. Certo, pessoal? Vamos apagar a louça porque tem mais. Vamos lá, mais um sinal. Agora é um patar, tá? Um patar sobre a linha aqui, um patar. Esse patar chama-se patar furtivo. Patar furtivo. Então, é uma vogal que aparece sob uma gutural no final da palavra, precedida de uma vogal longa. Então, patar furtivo aparece sob, debaixo de uma gutural, no final da palavra, precedida de uma vogal longa, atenção, exceto camisgador. Então não pode ser camisgador, tá bom? Vamos lá, o exemplo ajuda. Exemplo. Tem um num, rolling, defectivo, ret, não re, ret, tá certo? E esta letra, este sinal, este patar, não é um patar comum, é um patar furtivo, porque está no final da palavra, debaixo de uma gutural, sob uma gutural, tá? E o interessante, que para você ler, vamos transliterar, só para você perceber. Para você ler agora, o que eu tenho aqui então? Então eu tenho num, né? Transliterando, um rolling defectivo, e agora inverte a sequência. Nós aprendemos sempre que para ler uma palavra é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Mas quando chegar no final de uma palavra que tiver um patar furtivo, inverte. Então é consoante, vogal, vogal, consoante. Se for patar furtivo, ela deve ser lida antes da gutural. Então, o que eu tenho aqui? Um patar furtivo, que é o A mesmo, e depois eu tenho o ret, que é o H, com um ponto embaixo, que é equivalente ao CH alemão ou J espanhol. Como é que eu vou ler então? Noah. Noah. O que significa isso? É o nosso Noé, tá bom? É o nosso querido Noé, homem temente a Deus, homem íntegro, um homem completo, que não faltava nada, certo? Noah. Muito bem. Agora, nosso próximo sinal é um tracinho abaixo da consoante. Esse tracinho chama-se meteg. Meteg. Ó, estou pronunciando um TH em inglês. Meteg. Meteg. Tá? Então, este acento aparece em vários casos. Primeiro, para diferenciar uma vogal breve de uma vogal longa. Você lembra que logo no começo, quando nós estávamos estudando
as vogais, que nós dissemos que este sinal, este camis, quando nós estávamos estudando vogal breve, nós falamos que o camis era transliterado por O. Depois, quando nós fomos estudar vogal longa, nós falamos que esse camis era A igual a O igual a A. E aí eu disse, calma, que mais à frente tem jeito de saber. Chegou a hora de distinguir um camis-gador de um camis-catom. Distinguir um O de um A. Certo? Então vamos lá. O que vai ajudar nessa distinção? É o METAG. Tá certo? Então, nós dissemos que o METAG aparece sob uma vogal longa, ou isto é, aparece para diferenciar uma vogal longa de uma breve. Vamos lá no exemplo? Exemplo. Vamos pegar essa palavra aqui, ó. Het, kamitz, metag, ó, metag, presta bem atenção. Metag, sheva, mem, certo? Então, esse sinalzinho está me dizendo que eu devo ler como vogal longa. Se eu devo ler como vogal longa, eu devo ler como ha, tá? Ha, queimar. Ha, queimar. Vamos transliterar para ajudar? Então vamos lá. H com ponto embaixo, para eu lembrar que é CH alemão, certo? E agora, eu já sei que isso é A e não é O, é A e não O, tá? Então é um camis-gador, tá? Camis-gador, então ha. Logo, se eu fechei a sílaba aqui, eu vou entender que aqui eu tenho um sheva sonoro. Então eu tenho um K, H, porque não tem dagueche, tenho um sheva sonoro, porque se fosse sheva secante, ele não seria traduzido e nem transliterado, certo? E aí eu tenho um mem e tenho o camis-gador seguido de re, que é a vogal longa por natureza. Logo eu vou ler ha, tá? Ha, queimar. Então, ha queimar. Ha queimar, a tônica está aqui. Ha queimar, certo? Agora, a mesma palavra. Vamos lá, pessoal. Mesma palavra, certo? Então, o het com um kamitz, certo? Tudo igual. Se eu tiro o metag daqui, se eu tirar, o que vai acontecer? Eu não sei distinguir. Mas se eu coloco metag, a não ser que eu já conheça a palavra. Porque se eu conheço a palavra, dependendo do contexto, dá para saber, não é? Por exemplo, o judeu não precisa dos sinais maçoréticos para ler. Nós é que precisamos. Então aqui eu vou ler ha e aqui eu vou ler ro. Porque aqui eu já sei que é um camis-catom e não camis-gador. Então eu vou ler ro, e como eu sei que é ro, mais à frente nós vamos estudar a divisão silábica, eu sei que eu vou precisar fechar a sílaba aqui. Porque esse sheva agora é sheva secante. Então eu vou ler rock, rock, né? Rock. É difícil para a gente produzir esse som alemão aqui, né? Ó, CH alemão, duas vezes. CH alemão, ó, e CH alemão sem nada. Então, Hochma, né? Como é que eu translitero então? Então eu vou transliterar assim, vou transliterar com um O, vou transliterar com K, H. Esse sheva é secante, portanto não é pronunciado nem transliterado, e aí a próxima vai ser a mesma coisa que a de cima, tá? Então, ha, queimar e rock, ma, rock,
ma. Qual que é a diferença, minha gente? A diferença é que aqui em cima está escrito: ela foi sábia. Aqui, ela foi sábia. Ela foi sábia. Porque o meteg está me dizendo isso. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho um substantivo. Já que aqui não é A, é O, então é o substantivo sabedoria. Sabedoria. Ela foi sábia e sabedoria. A, ela foi sábia. O, sabedoria. Minha gente, grave bem isso. Essas lições são por demais importantes para você assimilar bem e continuar progredindo. Eu sei que é isso que você quer e eu sei que você vai conseguir, tá bom? Então aqui eu tenho um primeiro caso, né? Mas um segundo caso. Também o meteg, ele pode ser usado antes de um sinal de Makef, com vogal longa em sílaba fechada. Então, próximo exemplo aqui. Próximo exemplo, tá? Olha o Makef aqui, tá? Shem. Aliás, o meteg, olha o meteg, não Makef. Makef está aqui, meteg, tá? Shem Yosef. Shem Yosef. Certo? Então, o que nós dissemos? Ele é usado antes de um Makef, com vogal longa, está aqui a vogal longa, em sílaba fechada. Daqui a pouco você vai aprender que essa sílaba é uma sílaba fechada. Então vai ficar fácil. Tudo bem? Muito bem. Precisamos apagar a lousa. Muito bem, pessoal. Outra palavra que nós temos um meteg é aqui, ó o meteg, tá? Vamos lá. Mashlu. Então qual é a descrição aqui? Quando é que eu uso também um meteg? Com vogal longa, está aqui a vogal longa, antes de um shevá vocálico, esse shevá é vocálico, antes de um shevá vocálico pretônico. Então, esse shevá vocálico é pretônico porque ele está antes da tônica, lu. Então, mashlu, o acento está aqui, nessa sílaba. Mashlu, certo? Então, significa eles governaram. Certo? Mashlu. Muito bem. O que mais? Também ele é usado com toda vogal que aparece antes de um shevá composto. Repetindo, ele é usado com toda vogal que aparece antes de um shevá composto. Vamos lá, o exemplo ajuda. Exemplo. Aqui era um exemplo, né? Isso. Exemplo. Vani. Olha ele aqui. Meteg. Shevá composto. Shevá composto de patá. Nós não dissemos que ele é usado com toda vogal que aparece antes de um shevá composto? Então aqui eu tenho shevá composto, aqui eu tenho uma vogal antes do shevá composto. Certo? E vamos lá. Ni. Então, vani. Tudo bem? Vani, que significa e eu. Ani, eu. Vani, eu.
um sinal. Agora eu tenho um sinal igualzinho o METEG, só que não é o METEG. Esse chama-se SILUK. SILUK, tá? SILUK. O SILUK é semelhante ao METEG, mas tem nome e função, ou função diferentes. Ele aparece na última palavra do verso e sob a sílaba tônica. Então, quando ele aparece, você já desconfia: opa, acabou aqui o versículo, né? Então, vamos lá para um exemplo. Exemplo. Haaretz. Você se lembra da palavra Eretz? Então está aqui. Como eu tenho aqui um artigo e no futuro você vai aprender isso, daqui a pouquinho você já vai aprender artigo, né? Então, quando eu coloco um artigo antes de Eretz, então a Segó vai embora e ganha uma vogal longa, tá? Ganha uma vogal longa. E o SILUK está aqui para dizer que terminou, que é a última palavra do verso, e que além de ser a última palavra do verso, a sílaba tônica está aqui, ó. Haaretz, tá certo? Haaretz, a terra. Tudo bem? E para... Não é o último ainda. Vamos lá, que tem mais. Deixa eu me apagar a luz. Pessoal, vamos lá então. Próximo sinal, eu tenho um sinalzinho assim, ó. Tá? Esse sinalzinho chama-se Atenar. Ele é usado para dividir o versículo em duas partes. Ele corresponde muitas vezes ao nosso ponto e vírgula, tá? Então você vai ver, sabe aqueles textos bíblicos que tem aquele paralelismo, não é? Então, quando chega no final da primeira parte, aí ele coloca atenar e vai para a segunda parte do versículo. Então, equivale ao nosso ponto e vírgula. Se você pegar, principalmente nos Salmos, quando tem muito esse ponto e vírgula, que é uma forma de escrever, né, um paralelismo, então você vai, olhando a Bíblia hebraica, você vai ver muitos atenás, tá certo? E nosso último sinal de hoje, eu tenho aqui um só pasuk. Eu vou exagerar só para você entender. É como se fosse um losango embaixo do outro. Isso chama-se Sof Pasuk, tá? Indica o final do verso, indica que acabou. É equivalente ao nosso ponto final do versículo, e vamos dormir felizes, tá certo? Então, final do versículo, quer dizer, equivale ao nosso ponto final, mas quando o versículo chega ao fim, não é? Final do versículo, tá certo? Então, queridos, presta atenção. Você viu quanta coisa você já aprendeu até aqui em tão pouco tempo? Quantas dificuldades nós já vencemos? Então, ouça esta aula 10, 20, 30 vezes, quantas vezes for necessário. Está aí, não custa nada. É só você entrar, se inscrever se você ainda não fez, curtir e estudar. Então, boa aula e, mais uma vez, Toda Rabá, Shalom, até a próxima.